Hoje, 5 de setembro de 2025, já que no dia 17 e 18 de setembro de 2025 haverá a reunião das falsas religiões da Terra, comandada pela mulher vestida de azul e vermelho, que é a cidade de Roma. Ali no Cazaquistão haverá essa reunião no dia 17 e 18 de setembro de 2025, onde ali em Apocalipse 17, Deus fala que a mulher vestida de azul e vermelho está na sua testa escrito Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Para Deus, a mãe das prostitutas significa a mãe das falsas religiões da terra, já que nesse dia 17 de setembro, 17 e 18 de setembro, haverá essa reunião das falsas religiões da terra, onde ali eles concordam com todas as religiões e pregam a paz no mundo, dizendo paz, sendo que não há paz. Como o próprio Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. A paz do mundo é uma mentira. Já que essa reunião das prostitutas, que são as falsas religiões da terra, comandadas por Roma, já que essa reunião será entre dia 17 e 18 de setembro, então Deus pôs em meu coração de pôr o áudio de Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Sendo Apocalipse 17, Deus fala a descrição da grande prostituta, a mãe das prostitutas da terra, que é a cidade de Roma, vestida de azul e vermelho. Está aí porque as imagens de escultura ou imagens de Maria vestida de azul e vermelho, na verdade não é Maria, mas sim a cidade prostituta de Roma, onde o diabo dali reina sobre todas as nações da terra, como disse Deus em Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Ali Deus fala a descrição da grande prostituta, a mãe das falsas religiões da terra, que é a cidade de Roma. Deus fala ali também que foi fundada sobre 7 montes, Roma conhecida como a cidade das 7 colinas. E também, como vocês estão vendo, essa cruz aqui, que eu Pedro botei no dia 1 de setembro de 2025, simboliza também o raio que Deus lançou no dia 7 de outubro de 2023 aqui no condomínio, e o dia que Deus permitiu que o Hamas invadisse Israel, naquela festa rave, onde as pessoas, os jovens, estavam drogados quando os terroristas invadiram essa festa. Então, já que haverá essa reunião dessas falsas religiões no dia 17 e 18 de setembro de 2025, então eu Pedro porei o áudio de Apocalipse 17, onde Deus fala a descrição da mãe das prostitutas, que é a cidade de Roma, a mãe das falsas religiões, e também fala ali em capítulo 17 que Roma reina sobre o diabo, ali em Roma reina sobre todos os presidentes da terra. E Apocalipse 18 será quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia. A paz de Deus a todas as nações, e fique com o vídeo. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério:
Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe o dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio,
e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações da terra foram seduzidas pela sua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação.
Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor. Pregador ou lavrador, a liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo, tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito.